profissional. Como foi que você escolheu a sua profissão? Pronto, vamos lá. Como você já disse, a minha carreira profissional hoje está muito voltada para a música, né? Mas inicialmente eu comecei com teatro, comecei a compor para o teatro, comecei a cantar no teatro. Posteriormente, a gente criou uma banda chamada Caboclo M, no Artificá, né? E aí, na verdade, esse lance da arte sempre foi muito presente na minha vida. Meu pai é sanfoneiro, então eu sempre gostei de cantar. Lá em casa todo mundo é doido por música. Eu decidi que eu queria cantar, né? Cantei em bandas pequenas aqui, depois eu fiz uma participação com a Baby Som. Eles queriam que eu ficasse na banda, eu acabei não ficando porque eu estudava, já fazia, que eu sou formada em Química, né, pela UES. E minha mãe não queria que eu fosse estudar, meus pais eram contra, né? Porque a música você precisa estar viajando, né? Então, assim, não, vai ficar na estrada, é muito perigoso e tal. E aí, tudo bem, passou, não fui, fiz, me formei, dei aula na Escola Maria Dolores e outros projetos. E aí eu não estava satisfeita. Eu acho que a profissão da gente tem que ser, não aquilo que lhe dá dinheiro, mas tem que ser muito mais aquilo que você gosta de fazer, né? Porque o dinheiro não é tudo. Não adianta você estar rico ou ganhar muito dinheiro e você não ser feliz, você não está contente com o que você faz. Então, assim, a paixão pela música foi maior. Eu amo fazer teatro, mas música assim, é a minha paixão, né? Com quantos anos, mais ou menos, você deu início ao rumo da música? Você disse assim, mãe, eu vou embora, eu decidi que eu quero viver de música. Na verdade, eu decidi ir para Fortaleza, eu acho que tem uns 8, 9 anos. Mas inicialmente eu fui com o sonho da composição, né? Então assim, mas eu não fui para trabalhar com música, eu fui fazendo um outro trabalho, né? Trabalhando de CLT. Mas com aquilo, eu vou quando der, eu migro literalmente para viver de música, né? Então assim, com a composição foi muito demorado, porque é muito difícil você ter acesso ao mercado. Quem está lá dentro não quer ceder para outras pessoas, né? Tipo assim, time que está ganhando a gente não mexe, ou fulano está acertando, vamos gravar com fulano. Então é muito difícil você conseguir adentrar no mercado. Mas eu não desisti, continuei. E aí, porque a música, o que acontece com a música? A música, ela é muito, quem trabalha com música sabe isso, que com relação ao financeiro, ela é muito instável. Tem meses que você ganha melhorzinho, tem meses que você ganha mal, aí tem meses que você ganha pior ainda. Aí tem meses que é melhor. Então você tem que ter uma gerência financeira muito boa. E eu não tinha essa segurança. Eu moro em Fortaleza, desde que eu moro em Fortaleza, eu sempre me sustentei. Eu saí daqui, fui trabalhar. Então assim, nunca recebi ajuda de ninguém, de nada. Então era eu por eu. Tinha ninguém. Então eu sempre tive medo. Mas para resolver viver de música, literalmente passei alguns anos trabalhando, como falei, em regime CLT, trabalhando e cantando. Mas ano passado eu resolvi que já era hora, já estava passando da hora de me dedicar só à música. E aí desde o ano passado, estou na luta. Alegria! Mas existe alguma mensagem ou tema específico que você procura transmitir através da sua música? Pronto, legal essa pergunta. A gente compõe muito para o mercado. Então assim, você pode compor o que o mercado está pedindo no momento, ou você pode também compor uma música que ela não tem validade. Hoje, se você prestar atenção, as músicas, elas têm validade, elas são trabalhadas 3 meses, a linguagem está cheia de palavras de baixo calão, né? De músicas que falam mal das mulheres. Então, esse é um tipo de linguagem que eu não faço. Não costumeiramente, uma vez ou outra a gente precisa fazer, porque às vezes você compõe em equipe, então assim, você não pode ser só à sua vontade, tem que ser dos companheiros. É tanto que eu acho muito importante você escolher os seus parceiros de composição por isso. É legal você escolher pessoas que meio que pensam como você, né? Agora, tem 2 lados, porque assim, se você também não se atualizar, você não grava, né? Então, são 2 pesos e 2 medidas, é isso aí, você precisa decidir. Eu, particularmente, procuro fazer músicas que não degrinam a imagem da mulher, né? Que passem uma mensagem legal. São, assim, músicas mais leves, né? A gente fez agora um trabalho em Goiânia, todo autoral, porque eu tenho uma dupla com a Zélia. A Zélia Santos é uma compositora, tem muita coisa gravada, né? A Zélia, então, assim, ela já tem uma carreira como compositora sólida, né? Então, assim, eu componho muito com ela.
Então fica até feio. Pô, Zélia só fez música massa, aí de repente sai uma música nada a ver, cheia de palavrão. Assim, ela não se identifica com isso, né? Então, você vê, de repente, assim, você vê Marília Mendonça, você escuta uma música com essa música, a cara da Marília, porque ela tem uma linha de composição, né? Sim. Então, os compositores costumam ter uma linha. Então, as minhas músicas eu faço muito assim. Primeiro, eu compunho muito para o teatro, então era de acordo com aquele tema. Aí agora a gente compõe, vamos compor música de sofrência, muita coisa de sofrência, né? De chifre, perdão. E a gente fez uma música para uma marca super famosa, que é a Primu, né? E eu achei muito interessante fazer esse trabalho, porque a música é para uma marca, a música tinha, lógico, que falar da marca, mas era uma música que era para enaltecer a mulher nordestina, a mulher do norte. Então, assim, uma música com tema, assim, é muito massa, porque você vai falar bem da mulher, né? Então, fiquei super feliz de fazer esse trabalho. A gente concorreu com outros compositores a nível do Brasil, e eles escolheram a nossa. Então, foi um desafio, e que bom que a gente ganhou, né? Como é o seu processo criativo ao compor uma música? Pronto. É muito interessante, assim, porque às vezes eu componho só, né? Então, vem uma ideia, um estalo de uma melodia, aí eu corro pro violão, aí gravo no celular. Aí eu acho que ficaria legal. Aí eu penso no tema, do que eu vou falar, né? Às vezes eu começo pelo refrão, aí vou pro corpo, né? Pro começo, porque a música, para quem não sabe, ela tem... É como se fosse uma redação, A, B e C, né? Tem começo, meio e fim, e ela tem 3 melodias diferentes. No começo é uma melodia, no pré-refrão é uma coisa e o refrão é outra melodia. Então, às vezes eu começo pelo refrão. Às vezes eu componho só, mas eu costumo compor muito com a Zélia, né? Dupla, mas às vezes a gente compõe com mais 2 pessoas, 4, já compôs com 6 pessoas. Então, assim, e são processos diferentes, porque uma coisa é você tá lá com o seu pensamento, eu quero fazer assim, né, e tal. Aí quando tem mais gente, não, vamos fazer assim, aí de repente seu pensamento vai, sai tudo que você tá pensando, aí bota outro, mas é muito legal, mas é muito enriquecedor também, você compõe a equipe, né, porque às vezes o que você não estava pensando, uma palavra, né, assim, já dá muda completamente o rumo da música, né. Mas contudo, quais artistas influenciaram o seu processo, na sua carreira? Pronto, assim, hoje são 2 coisas diferentes, que é o cantar e o compor, né? São 2 artes diferentes, mas que estão muito entrelaçadas, né? Então, minha maior inspiração, assim, artisticamente e também como compositora, sempre foi a Marília Mendonça, né? Mas teve grandes influências no forró, né? No meu musical, inicialmente, posso nem dizer que, assim, que não foi. A Baby Som teve uma influência forte, porque eu escutava muito, a minha irmã era muito fã da Baby Som, então o que eu mais escutava era Baby Som em casa. E lógico, eu também gostava muito deles. Então eu escutei muito Baby Som, assim, falando de forró, né? Mas assim, voltando para o sertanejo, que é uma área que eu gosto muito, a Marília, as coleguinhas, eu gostava demais do trabalho delas, que é a Simone Simaria, né? Ainda hoje, né? Então assim, mas maior referência mesmo é a Marília, nossa. Quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira até agora? E eu vou voltar para a composição, porque assim, eu amo compor demais. Eu amo muito cantar, mas eu queria muito ver assim, uma música minha assim, na boca da galera. Ainda não cheguei lá, mas estamos trabalhando para isso. Então, quando você começa a compor, você é compositora, você sabe. Então, você imagina artistas grandes gravando a sua música, né? Então, sempre foi o meu sonho. Então, primeiro eu gravei, se eu não estou enganada, eu gravei com a Michelle Andrade, que estava saindo da Limão com Mel, que não era tão conhecida como ela é hoje, mas assim, ela estava saindo, foi o primeiro, acho que o segundo trabalho solo dela, ela gravou 2 composições nossas. Aí, uma das músicas que ela gravou, ela foi um feat com a Solange Almeida, então aí eu já gravei com 2 artistas grandes, Michelle Andrade e Solange Almeida. Depois eu gravei com o Júnior Viana, que a gente foi na fazenda dele, eu fiquei na casa dele, dormi na cama dele. Então, assim, foi outro momento marcante, porque ele é uma figura muito querida, né? Muito carismático. Então, a galera gosta muito dele, né? Também tinha esse som. Gravei com o Júnior Viana. Depois eu gravei com a Kátia Silene, que é um ícone, assim, né? A história da música, do forró. Depois eu gravei, deixa eu ver quem mais. Bom, vou falar do recente, que agora me fugiu, porque mais eu gravei, mas recentemente, essa música que eu falei anteriormente, que a gente gravou para Primor, que a gente fez, que fala da mulher. Então, quando a gente foi compor, a gente já sabia que a música seria interpretada pela Gabi Amarantos e a Lucy Alves, né? Uma artista do Norte e outra do Nordeste. Então, assim, não é uma música para ser executada em shows e não sei o quê, mas
É uma música que eles estão trabalhando a nível nacional, né? Está em todas as plataformas, elas fizeram um videoclipe, então assim, é um momento também muito marcante, fiquei muito feliz assim, de gravar com elas duas, porque são duas artistas de nível de relevância nacional, né? E para finalizar, Mazé, eu gostaria que você nos desse um conselho para os novos artistas que estão saindo no mercado da música. Isso me inclui. Pronto, é o que eu já falei, inclusive, um outro trabalho que era também sobre música, né, daqui, da escola daqui, né, da Maria Dolores, é o que eu sempre digo, com relação à música, né? Determinação, a gente tem que ter em todos os aspectos da vida, né? Correr atrás. É isso que você quer? Então, busque parcerias. Parcerias hoje são muito importantes, porque são pessoas, tipo, a minha grande parceira hoje é a Zélia. A Zélia tem um nome no mercado, então eu consegui gravar muita coisa porque as pessoas procuram ela pelo nome que ela tem. Então, assim, as parcerias são muito importantes. E não tem segredo, gente, é trabalho, 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 trabalho. Hoje, o mercado tá mais fácil, entre aspas, porque, assim, por conta, tá tudo muito digital, então, é como se tudo se aproximasse, né? A internet lhe aproxima do mundo. Então tá mais fácil, mas ao mesmo tempo tá mais disputado, porque é uma ferramenta que não é só que tem acesso, você tem, todos têm. Então, eu até quando a gente estava conversando antes, eu falando que eu preciso, inclusive, me apropriar mais desses recursos, porque são recursos que realmente geram muito engajamento, faz muito você crescer. Você pode, de repente, viralizar no TikTok, mas alguém lhe vê, um produtor lhe vê, entendeu? Então, é saber usar essas ferramentas, aproveitar dessas ferramentas. Mas é isso, não tem segredo, é trabalho, é correr atrás mesmo, sabe? Fazer você já se cadastrou, já se filiou, é tentar entender como é que funciona, né? O mercado. E volto a dizer, as parcerias são muito importantes.